Então a taxa acaba vindo desse mercado de BMF para o mercado à vista. E aí fica um pouco sem controle de ninguém, inclusive do Banco Central, né? Eu converso agora com Mário Batistel, gerente da FER, corretora de câmbio, que passa por um momento de grande volatilidade no câmbio, na moeda, cotação de dólar, euro, real. E qual o reflexo disso para as empresas? As empresas preferem parar. É complicado para uma empresa que exporta, por exemplo, fazer um negócio como estava na segunda-feira dessa semana, 3,27, 3,28. De repente, na terça, ele vai para 3,31 e ela fechou o negócio na segunda. Então, ele deixou de ganhar dinheiro. O inverso também é verdade. O importador que deixou de fechar na segunda e fecha na terça, ele perdeu dinheiro. Então, numa época de volatilidade, as empresas esperam para pelo menos o mercado que fique alto ou que fique baixo, pelo menos que ele fique estabilizado. Porque aí você consegue projetar teus produtos, teus números, teus custos, e com a volatilidade você acaba perdendo todo esse pé, né? Então, a tendência, quando o mercado fica muito volátil, é os negócios se estagnarem. O que dita esses movimentos do dólar? Bom, são vários fatores. Tem fatores externos, quando a moeda principal que tem no mundo, o dólar, quando ele se valoriza, ele desvaloriza outras moedas, inclusive o real. Quando ele se desvaloriza, ele valoriza outras moedas como o real. Notícias importantes que vêm lá de fora, mas também é muito importante o que acontece aqui no país, que tem um peso um pouco maior, né? Com essa crise política toda, essa falta de confiança que o mercado todo e o empresariado tem no governo, isso acaba causando volatilidade. E também, em função da falta de confiança e do que se acredita que vai ser feito no curtíssimo prazo, porque as coisas aqui mudam muito rápido, os bancos também acabam tomando eventualmente posições defensivas ou agressivas. Hoje, basicamente, a taxa do mercado à vista, do mercado pronto, que é aquele que o importador, o exportador trabalha, ela é muito feita em cima, é muito pouco feita em cima dos negócios do dia a dia. Ela é mais feita na BMF, que é onde são girados os grandes negócios entre instituições financeiras, grandes investidores. Então a taxa acaba vindo desse mercado de BMF para o mercado à vista. E aí fica um pouco sem controle de ninguém, inclusive do Banco Central, né? O Banco Central, eventualmente, faz tempo que ele não faz isso, mas eventualmente ele acaba atuando para brecar uma volatilidade muito grande que acabe prejudicando muito o mercado. Mas com a volatilidade está grande, mas não o suficiente para a intervenção do Banco Central, a gente acaba sofrendo esses, hoje, por exemplo, de 2,26 a 2,30. Na terça-feira, de 2,26 a 2,31. É um negócio absurdo. Ou seja, a gente tem um regime de câmbio flutuante, mas os poucos bancos varejistas acabam ditando as regras do câmbio de acordo com o interesse deles, é isso? Interesse deles e também dos grandes investidores. Nós temos poucos players no mercado. Alguns anos atrás você tinha 30, 40 bancos. O Banco Central tinha que fazer um estudo para decidir quem iam ser os dealers dele. Hoje, quantos bancos nós temos no mercado grande? Muito poucos. Então fica muito mais fácil. Saiu inclusive a reportagem não faz muito tempo que eles combinavam taxa, os bancos, em cima de determinados clientes que tinham um volume muito grande. Então isso acontece, infelizmente. E o euro? O que está fazendo a movimentação do euro? Mais fatores internos ou externos? Eles têm os dois problemas. Eles têm os fatores internos deles, que é desenvolver a zona do euro, e agora com esse problema um pouco mais centralizado, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Comunidade Europeia, mas eles sofrem também influência, por exemplo, dos Estados Unidos, e de principais mercados também, né? Então, mas eles têm uma economia muito mais sólida, então eles conseguem depender muito mais do que acontece dentro da Europa, do desenvolvimento deles, do que está acontecendo com a economia deles, com a política deles, né? Sofre muito menos influência lá do que o real aqui. Mário, pode-se dizer que há uma correlação entre dólar e euro ou não atualmente? Em relação ao real, não.
o real sofre muito mais influência do que acontece com o dólar do que o que acontece com o euro. Na verdade, a gente usa muito a paridade, que é o preço, por exemplo, falando em euro. O preço do euro em relação ao dólar, ele é parâmetro para a gente, para dar o preço em reais do euro. Mas a influência muito mais forte que a gente sofre aqui, sem dúvida, que é do dólar, no mercado americano. E a relação com a Bolsa de Valores, que geralmente a Bolsa cai, a cotação do dólar sobe, vice-versa, isso tem ocorrido? Isso está ligado diretamente. Quando a Bolsa sobe é porque tem um aumento de investidores colocando recursos lá. A gente sabe também que grande parte dos investidores que aplicam na Bolsa de Valores aqui no Brasil, não é de brasileiro, é recurso estrangeiro. Então, entra dólar. Eu acredito até que grande parte desses dólares é de brasileiro que tem dinheiro lá fora, que tem recurso lá fora. Então, a Bolsa subiu porque alguém comprou ações. Para comprar ações, ele trouxe dólar de fora, então injetou dólar no mercado. E aí o dólar cai. Quando a Bolsa cai, é alguém que está vendendo as ações com os recursos em reais das ações. Eles compram dólar e mandam esse dólar lá para fora. Você falou dos grandes players do mercado que acabam influenciando a cotação do dólar. E os pequenos? Casas de câmbio, por exemplo, como aqui. Como é que lidam nessa situação? Vão a reboque. Não adianta, você não tem como competir. Hoje, por exemplo, as casas de câmbio, por força de legislação, eu não posso ter uma conta lá fora, então eu não posso manter posição comprada, eu não posso, o que seria especular ou me assegurar de eventuais flutuações. Então eu sou obrigado, todo dia, tudo que eu vender, eu comprar no mercado. Então eu acabo estando à disposição e estando na mão desses bancos, né? A gente tem alguns bancos parceiros que não são os maiores bancos do mercado, que melhoram um pouco o preço para a gente, mas ainda assim não é o que o mercado deveria funcionar. Deveria ser realmente oferta e procura entre todos eles, mas não é bem assim que acontece, né? Os parceiros são bancos médios. Médios e pequenos, que também sofrem tanto quanto a gente. Então, faça uma parceria aí para poder sobreviver. E o cliente que precisa de serviço de câmbio, que acaba tendo que recorrer a grandes instituições financeiras, está sujeito a quê? Essa é uma briga e uma demanda muito grande por parte não só da gente, mas de todas as corretoras. Hoje nós estamos limitados a fechar para o cliente no máximo 100 mil dólares. Quando foi liberado por parte do Banco Central para que as corretoras operassem câmbio, foi justamente para baratear o custo para o importador e para o exportador, porque a gente sabe que o banco ele cobra muito mais, só que a gente está limitado a esse valor, então eu não consigo competir com o banco. E quem tem grandes negócios é obrigado a fazer no banco, não tem como fazer em corretora. Então é uma concorrência desleal, tanto para a gente quanto para os clientes, que poderiam ter um custo menor, um serviço mais rápido, menos burocrata, mas ele também é proibido por força de legislação. É possível mensurar o impacto na economia dessa limitação no setor de câmbio aqui no Brasil? Limitação, você diz, por exemplo, quanto às corretoras? Não, para mensurar quanto seria isso, é difícil, porque tem muitos negócios que a gente, inclusive, faz com os bancos, quer dizer, no papel de corretor, de intermediário, de pegar o negócio do cliente e procurar no mercado a melhor taxa para ele. Então a gente vê o volume que tem, a gente sabe que o nosso volume é insignificante. Quer dizer, em o Banco Central aumentando esse percentual, esse valor mínimo que a gente tem de 100 mil dólares, por exemplo, para 200 mil dólares, já se falou nisso, vem falando-se nisso há alguns anos, mas até agora não foi liberado. Quer dizer, a partir do momento que aumente isso, a gente vai começar a ter uma percepção maior de qual o impacto disso no mercado. A gente sabe também que grande parte dos negócios, volume de negócio é feito pelo pequeno cliente, mas os grandes volumes estão na mão dos grandes clientes, que ficam atrelados a banco, até por força da legislação. É possível dar uma ideia da parcela do mercado que está com os grandes bancos varejistas e a parcela que está com as pequenas instituições no setor de câmbio?
Sim, é possível. Infelizmente eu não fiz esse trabalho, não fiz a lição de casa para essa pergunta, mas é possível verificar isso sim, porque a gente tem relatórios do próprio Banco Central de quanto se opera nas corretoras e a gente sabe que se opera no mercado. Então, daria para fazer esse trabalho, mas a correlação é vergonhosa. E perspectiva para o ano que vem? Eu acho que, infelizmente, com o que vem acontecendo, principalmente em Brasília, que é quem determina o que vai acontecer no país, a gente vê que nada de importante está acontecendo. Na verdade, é um tal de tomar lá da cá para se manter no poder, ou não só no poder, mas para fugir da justiça, que o ano que vem deve continuar a mesma coisa. A gente está vendo que muito pouca coisa está acontecendo. Eu ouço muito e chego a ter vergonha de quando o governo fala a inflação está caindo. A inflação está caindo porque não tem demanda. O povo não tem dinheiro para comprar. Quando não tem dinheiro para comprar, a inflação cai, porque é óbvio, se a mercadoria fica na prateleira, o comerciante é obrigado a baixar preço, o vendedor de carro é obrigado a baixar preço para poder vender. Então, essa queda na inflação é por falta de demanda. E o governo alastreia isso como se fosse um mérito dele. É vergonhoso isso. E juros também. E juros também. Os juros caem não é porque ele quer, cai porque não tem consumidor, não tem tomador de recurso no mercado. E veja que quanto mais os juros caem, melhor para o governo. É essa diferença que existe entre o juros real e o juros nominal. Quer dizer, o juros real é o nominal menos a inflação. Quanto menor for essa diferença, melhor é para o governo, porque o governo é o grande devedor do mercado. O dinheiro dos bancos está todo emprestado para o governo. Quer dizer, ele vive de financiamento. A cada ponto que ele tira é um absurdo de volume de recursos que o governo deixaria de pagar para o banco. Mas tem interesse? Mário, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente. Sempre às horas, estamos à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para Ducascop TV.